Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC, o Canal Universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos discutir um assunto que está se aproximando cada vez mais e nós não temos preparo e nem acúmulo de discussão sobre isso. Vamos discutir o que esperar das eleições municipais. Um processo importante que vai envolver mais de 5.400 prefeitos, vai eleger mais de 60 mil vereadores, né? E, de fato, diz respeito diretamente à nossa vida cotidiana. Bom, para fazer essa discussão, nós convidamos duas pessoas muito especiais, que eu quero apresentar agora. O Gilberto Perri, muito obrigado, Gilberto, por estar aqui com a gente. Ele é secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, uma importante articulação nacional que congrega principalmente as grandes cidades brasileiras. E quero apresentar também o Ricardo Borges Martins. Obrigado, Ricardo, por estar com a gente também. Ele é coordenador executivo do Pacto pela Democracia, uma articulação política, democrática, que pretende atuar nesse cenário brasileiro agora e, inclusive, influindo nas eleições municipais. Bom, com esses dois especialistas, nós vamos dar início, então, a uma interrogação. O que vai acontecer com as eleições municipais no país nesse momento? E eu queria me dirigir primeiro ao Gilberto, perguntando, Gilberto, a lógica dos municípios grandes, médios e pequenos, ela é diferente? Nós temos algumas regiões metropolitanas importantes, nós temos um conjunto de cidades médias e uma imensidão de pequenos municípios, não é? Como é que você vê a aproximação das eleições? Que tipo de desafio esses governos municipais vão enfrentar? Olá, Silvio. Olá, Ricardo. Uma satisfação. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto que é tão instigante. A dinâmica, claro, das pequenas, médias e grandes cidades é uma dinâmica distinta, né? É uma dinâmica politicamente distinta, não só no Brasil, mas no mundo, né? Em geral, as grandes cidades, as regiões metropolitanas têm um voto mais progressista, né? E as pequenas cidades, muitas vezes, associado com um voto um pouco mais conservador. Essa dinâmica, nos últimos tempos, tem se alterado bastante em função desses acontecimentos na política bastante importantes nos últimos anos, né? Com o advento das redes sociais, enfim, de todo esse fenômeno que estamos acompanhando. Mas eu tenho que fazer uma análise assim, a respeito das nossas eleições municipais nesse ano de 2020, eleições bastante distintas dos episódios anteriores, né? O episódio da pandemia, do coronavírus, certamente será um ingrediente diferenciador nesse processo. E nesta dinâmica de pequenas, médias e grandes cidades também temos um diferencial bastante importante. Primeiro, que, obviamente, em função da pandemia, a economia do país sofreu o impacto, né, da suspensão do isolamento social, da suspensão de várias atividades econômicas, e isso afetou, evidentemente, as receitas dos municípios, né, sejam elas de transferências ou as receitas próprias. Agora, esse impacto foi diferente, muito diferente entre as pequenas e as grandes cidades. As compensações que o governo federal ofereceu para essa queda de receita foram mais generosas com as pequenas cidades. Para comparar, Silvio e Ricardo, com o fechamento do primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro semestre de 2019, diminuindo das receitas as despesas, as cidades até 20 mil habitantes tiveram um resultado melhor que em 2019, 55% melhor que em 2019. E as médias e grandes cidades tiveram, em média, um resultado 30% pior que em 2019. Então,
considere-se que o atendimento mais oneroso, né, da pandemia acontece nas médias e grandes, onde está a oferta, né, de leitos e de leitos de UTI. Portanto, a despesa é tensionada, a receita caiu mais, as compensações não vieram na mesma proporção. Então, o cenário aponta pequenas cidades, cidades menos populosas, melhor dizendo, com uma situação fiscal mais tranquila, e nas médias e grandes com possibilidade, inclusive, de atraso de pagamentos. E eu penso que, inclusive, nas cidades entre 100 mil habitantes e 500, 800 mil, nós possamos, inclusive, enfrentar atraso de pagamento de salário de servidores, né? Nesse momento tão delicado, uma vez que, inclusive, a eleição foi postergada para novembro, né? Um episódio de atraso de salários antes das eleições seriam dramáticos, né? E influenciariam muito o processo eleitoral. Enfim, só para começar o diálogo. Sim, muito bom, muito obrigado. E eu queria me dirigir ao Ricardo, olhando para o lado da sociedade civil, né, Ricardo? Quer dizer, nós estamos a menos de 3 meses das eleições. Eu fiz a conta, já não tem mais 3 meses, tem menos que isso, né? Quer dizer, e a gente não vê movimentação, a gente não vê campanha. Como é que como é que o Pacto está avaliando esse momento eleitoral? Bom, primeiro agradecer o convite pela conversa, um prazer conversar sobre um tema tão importante com vocês aqui. Eu acho que tem 3 coisas aqui que me chamam a atenção, Silvio. A primeira, né, é que o panorama político brasileiro nos últimos 5 meses foi absolutamente absorvedor de toda a atenção política que era possível, né? A gravidade de muitos dos ocorridos e os tensionamentos todos produzidos nos últimos tempos, de alguma maneira, deixaram ali no escanteio, né, as eleições municipais. É um pouco agora que as pessoas, tem esse negócio aí de eleição esse ano, né? Como que se ninguém lembrasse disso, né? Porque não só vivemos nesse contexto de pandemia, mas vivemos também sob a presidência de Jair Bolsonaro, que é verdade, nos últimos meses tem adotado uma outra postura, mas também é verdade que durante abril, maio e junho, o grau de segurança com as instituições políticas brasileiras, né, e com a manutenção mesmo da democracia, não era lá muito alto. Então, essa acho que é a primeira coisa assim, que se nota. Está se prestando menos atenção nas eleições em função desse momento político conturbado, e agora a sociedade volta a falar dela. O segundo é que tem um desafio logístico também colocado para essas eleições, né? É a primeira vez que nós produzimos eleições deste porte, né, com esse número de eleitores, em um contexto de pandemia, né? Isso já rendeu algumas campanhas na sociedade civil. Acho que é uma das poucas coisas que eu identifiquei assim, de atividades na sociedade civil envolvendo eleições nesse ano, foram as organizações que se articularam para garantir que as eleições fossem realizadas ainda nesse ano, mas que fossem ligeiramente adiadas por conta da pandemia. Se não me engano, a Frente Nacional de Prefeitos apoiou também essa ideia, né, de um pequeno adiamento das eleições para que a gente pudesse produzir eleições seguras. Nós aqui no Pacto também o fizemos, e isso gera um desafio enorme para as eleições municipais, para o TSE, né? Assim, a gente sabe que não será fácil produzir eleições com tantos eleitores, né, em mais de 5.500 municípios, num cenário como esse, né? E outra coisa que me chama a atenção, assim, para a gente também começar esse papo, é que as eleições municipais desse ano são as primeiras de que eu tenho registro em que um presidente da República não tem um partido, né? Então, para além de todas as mudanças que a reforma eleitoral do último ano, né, trouxe para esse cenário, né, a gente não tem mais a coligação proporcional na disputa para vereadores e tal, a dinâmica eleitoral
né, sobretudo quando ela acontece, né, na sequência de um presidente assumindo pela primeira vez, é um pouco uma validação, digamos assim, de um projeto político, né? Foi assim com o FHC, foi assim com Lula e Dilma, né? E agora a gente olha para esse processo, entendendo que sim, o fenômeno político que levou o Bolsonaro ao poder também está aqui a ser avaliado por essas eleições. No entanto, o presidente da República não tem partido, né? E por não ter partido, ele não tem nem como perder necessariamente, né? Ele não vai poder dizer que as eleições municipais foram um fracasso político para ele, mas também não tem muito como capitular, como legitimar uma vitória política em torno das eleições, porque, bom, está sem partido, e muito embora os candidatos possam se apresentar como candidatos ligados ao Bolsonaro, né, ligados ao bolsonarismo, isso não vai estar consagrado de maneira mais institucionalizada pela ausência de filiação partidária do presidente. Acho que eu chamaria a atenção para esses 3 pontos assim, das eleições municipais. São bons para começar, nós vamos voltar a isso depois. Gilberto, eu queria voltar a falar e aproveitar da experiência da Frente Nacional de Prefeitos, da sua experiência à frente da Frente Nacional de Prefeitos, tantos anos, né? Qual é a agenda que os prefeitos têm que dialogar com ela? Quando você está fazendo campanha, o que é que esse prefeito tem que convencer o cidadão de que é ele e não o seu oponente? Como é o conteúdo dessa disputa eleitoral? Você está sem som. O primeiro elemento, né, que os prefeitos comentam muito, né, é passar credibilidade, né? O cidadão está muito atento à mensagem, obviamente, o que o prefeito, o candidato, né, está se comprometendo, mas essencialmente ele quer saber se aquilo de fato é factível, né? E essa é a primeira mensagem, vamos dizer, que esse aprendizado nesses anos, conversando com os prefeitos, eles têm muito revelado, né, essa avaliação. Mas, ao mesmo tempo, o cidadão, do ponto de vista assim, do conteúdo, numa eleição municipal, né, ele observa muito o cuidado com a sua vida, né? O cuidado com a saúde, o cuidado com a educação, né? O eleitor, especialmente o eleitor de mais baixa renda, demandante de serviços públicos de saúde e educação, ele está atento à qualidade desses serviços. Então, ou a expansão, ou a melhoria da qualidade, ou a proximidade do serviço da sua residência, do seu trabalho, enfim, tudo isso conta. Conta a qualidade do transporte público nas médias e grandes cidades, conta muito o cuidado com a cidade, o sentimento que o cidadão tem do seu lugar de vivência, se é um lugar prazeroso, limpo, arrumado. Então, o prefeito tem muito esse papel, essa função, né, inclusive constitucional, de atribuições que lidam com a zeladoria da cidade, né? Então, um prefeito cuidador é um prefeito geralmente muito bem avaliado. Aliado com a credibilidade, é um caminho para o sucesso. Mas, como nós comentávamos na primeira intervenção, esse pleito ele pode ter ingredientes um pouco diferenciados, né? Por quê? A pandemia trouxe, assim, evidenciou que cuidado cada prefeito tem com o seu cidadão no sistema de saúde, na assistência social. Exemplificando, nós tivemos prefeitos que, naquela forma atabalhoada, né, que o governo federal implantou o auxílio emergencial de R$600, com aquelas filas imensas em frente às agências da Caixa Econômica Federal, todo mundo assistiu isso no país todo, e não foi por falta de aviso e nem de tentativa dos prefeitos em tentar oferecer as estruturas, os equipamentos públicos das cidades para que pudesse fazer uma operação de fato volumosa, não só em termos de recursos, mas também em termos de número de pessoas assistidas, mas que pudesse ser feita de uma forma mais cuidada. Então, impossibilitados disso, porque o governo federal se fechou e disse, não, cuido eu,
o que os prefeitos puderam fazer? Colocar tendas nas frentes das agências da Caixa Econômica Federal e cadeiras e agentes públicos municipais, interditar a rua de tal forma a dizer assim para o cidadão: você precisa ser melhor atendido, né? Você precisa ser melhor cuidado, né? Não é possível que no meio de uma pandemia as pessoas se aglomerem em filas, né, com risco de contaminação. E outro, o sistema de saúde. Eu falei na área de assistência social, não é só esse o exemplo, mas do ponto de vista da saúde especificamente, né? Aí conta, evidentemente, né, a vaga, o hospital de campanha, como eu fui atendido, e como eu ouço que outros foram atendidos. E aí entra um fator, Silvio, que eu acho que aí, obviamente, é a seara do Ricardo como observador atento desses fenômenos, né? Há um negacionismo também da pandemia, né? Então, nós já estamos vendo campanhas e prefeitos na função de cuidar das pessoas, cuidando da promoção do isolamento social, do uso de máscara, de toda esta, vamos dizer assim, engenharia, né, sanitária que se exige para o enfrentamento de uma situação como essa, e a oposição passando no comércio, dizendo o seguinte: olha, você vai votar nesse prefeito que te impede de trabalhar, nesse vereador que te impede você de levar o sustento para a sua família. Então, nós temos um número alarmante de mortes, mas esse número alarmante de mortes talvez atinja diretamente um universo de 20 milhões de brasileiros. 110 mil mortos entre os familiares, 20 milhões. Nós temos, então, portanto, um universo de outros 200 milhões que podem, eventualmente, se contaminar por essa lógica de que, olha, não me atingiu essa pandemia aí, olha, podia ter continuado trabalhando, realmente me atrapalharam, né? Então, vai ser uma disputa por narrativas que, se de fato o que aconteceu foi grave, se era necessário mesmo esse isolamento, esse ingrediente vai ser um ingrediente, penso eu, decisivo nessas eleições, e onde a questão da credibilidade da zeladoria e do cuidado pode ser que fique no segundo plano. Você sabe que uns anos atrás eu tomei contato com uma pesquisa que avaliava assim, por que as pessoas não jogam papel, não sujam, não riscam o metrô de São Paulo, né? Não tem, né? Está bem cuidado. Então a resposta foi assim: se o Estado cuida bem do serviço, eu cuido bem do que está sendo oferecido para mim. Mesma coisa com as praças públicas. Quando elas estão limpas, iluminadas, elas são um bem público, elas são cuidadas também pela comunidade. Mas quando ela fica no escuro e o mato cresce, é outra coisa. Então, esse tema do cuidado realmente é muito pertinente, né? Eu queria voltar para o Ricardo. Ricardo, eu sei que a gente não tem bola de cristal. Não adianta tentar adivinhar tudo, mas nós precisamos tentar perceber algumas tendências, né? E eu acho que vocês dois podem ajudar a gente a perceber que tendências, né? Por exemplo, a ideia da reeleição dos prefeitos. Fica mais fácil se tentar a reeleição nesse cenário ou não? Depois nós temos o resultado anterior das eleições presidenciais, onde o MDB, o PSDB tiveram uma redução drástica, né? É esperado também que esses partidos encolham nas eleições municipais? O que vai acontecer? Você sabe, Silvio, que é verdade, a gente já reconhece quase como um fato, né, que existe um movimento de descrédito da imprensa, um movimento de desconfiança com os políticos e a política, e existe uma desconfiança ainda maior de analistas políticos, né, porque no começo de 2018 não havia um analista político que pudesse prever que Jair Bolsonaro vencesse as eleições, né? Então, só para reafirmar, assim, por mais que se exista a análise política como ciência, como disciplina,
é cada vez mais difícil prever, porque a gente passa por um momento realmente de transições, assim. Então, a bola de cristal nunca existiu, mas antes alguns padrões estavam consolidados. Hoje, isso é muito difícil de estabelecer, tanto por conta das mudanças tecnológicas, né, as mudanças na dinâmica de formação de opinião pública no mundo, né, quanto por conta dessa pandemia mesmo e das narrativas. Eu concordo completamente com o Gilberto de que essas narrativas sobre a pandemia, né, há uma parte negacionista ou que diminua o efeito que não veja na pandemia algo tão perigoso, tão nefasto quanto boa parte da outra sociedade vê. Eu acho que essa disputa está muito colocada e vai se apresentar muito realmente nas eleições municipais, né? Principalmente nas majoritárias. Para aquilo que a gente já sabe, Silvio, olhando principalmente para as reformas eleitorais, para as mini-reformas eleitorais que a gente tem para essas eleições, uma coisa que deve impactar bastante é o fim das coligações proporcionais, né? Das coligações para vereador. Isso deve aumentar significativamente o número de candidatos que a gente vai ter nas cidades, né? Para se ter uma ideia, o Brasil tem uma média aí de 450 mil candidatos concorrendo à vereança nas mais de 5.500 cidades, né? Esse ano isso deve subir significativamente, deixando a vida do eleitor, em algum sentido, também mais difícil, né? Muito mais gente para escolher, porque os partidos não fazem mais coligações, então os partidos individualmente vão poder apresentar mais candidatos, né? Então isso torna mais difícil. Do outro lado, tem um desafio de como fazer campanhas nesse cenário. As campanhas que em 2018 já foram muito no ambiente digital, agora devem ser ainda mais, né? Porque, bom, como é que você vai fazer campanha de rua num contexto como o da pandemia? Acho que essas são duas tendências a se observar: a quantidade de candidatos e a concentração das campanhas no ambiente online, onde a regulamentação sobre campanhas, sobre propagandas, embora tenha avançado e esteja avançando, é ainda muito recente, ainda muito instável, né? Tem muita possibilidade de disputas, do ponto de vista mesmo jurídico, sobre aquilo que é possível ser feito ou não dentro de campanhas, né? Então, eu prevejo bastante trabalho para o TSE nos próximos anos, tentando regulamentar este ambiente de disputa política eleitoral na internet. Então, eu estou fazendo aqui poucas apostas, né, fazendo uma fala aqui, menos de fazer análise sobre quais prefeitos vão se eleger, que partidos vão crescer, e muito mais olhando para, bom, dadas as mudanças que temos, que tipo de fenômenos vamos observar. Uhum. Então, você quer continuar essa reflexão, Gilberto? Porque, no final das contas, vai ser muito importante, principalmente nas regiões metropolitanas, os novos prefeitos que se elegerem, né? Quer dizer, e você está dizendo, inclusive, que a dificuldade financeira dessas regiões metropolitanas está ficando grave, né? Como é que você vê o desenrolar dessa campanha eleitoral? Então, Silvio, tem o desenrolar da campanha e tem depois da posse, né? Como que essa nova geração de prefeitos pode contribuir para salvaguardar nossa democracia, né? Tão testada, né, nos últimos tempos, né? Você vê que nossa Constituição, no artigo 1º, ela diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissociável entre estados, municípios. Então, assim, é o primeiro artigo. Tudo que decorre, toda a Constituição, não é o primeiro artigo ao acaso, né? Então, e essa estrutura federativa, né, que a própria Constituição usa esse termo, né, que deva ser harmônica, né? Essa pandemia veio para subverter tudo o que a Constituição diz, né?
Então, assim, a Frente Nacional de Prefeitos promoveu encontros virtuais de prefeitos brasileiros, de lideranças de prefeitos brasileiros, com lideranças de prefeitos de 18 países. Itália, França, Estados Unidos, aqui na América Latina, Turquia, Nova Zelândia, Austrália. Nós rodamos o mundo. Virtualmente tá fácil, né? A constatação olha, poucos lugares, se não só o Brasil, nós tivemos uma situação federativa, ou uma situação política, né? Nem todos esses países são federados, mas, enfim, uma situação política tão singular como a nossa, de absoluta ausência de diálogo entre o governo federal e os entes subnacionais. Pelo contrário, não bastasse a ausência desse diálogo, uma disputa, a promoção de um conflito federativo que só fez, obviamente, o resultado da pandemia ser pior do que poderia ter sido, né? Então, nós não tivemos no Brasil, diferentemente de outros países, um protocolo nacional de orientação. Então, o STF definiu que prefeitos e governadores têm prerrogativa para a tomada de decisões em relação ao isolamento social? Perfeitamente. Claro, a pandemia se expressa, do ponto de vista de um território tão vasto como o nosso, de maneira muito distinta. Então, como que você vai, a partir de Brasília, dizer aqui fecha a padaria, aqui abre shopping center, lá fecha isso, aqui abre... Não, óbvio que não tem o menor sentido. Foi isso que o STF disse. Mas isso não desobrigou o governo federal a produzir um protocolo de orientação. O que no estado de São Paulo chama-se de zona verde, zona amarela, zona laranja, em outros lugares é verde. Não tem uma linguagem que consiga chegar ao cidadão e o cidadão compreender a mensagem que o poder público está passando. Porque o recado federal era, olha, esse isolamento não é tão necessário, prefeitos e governadores tentando remar contra essa maré, sem referência, e pior, sem essa referência clara do ponto de vista sanitário, de uma recomendação nacional, de regras razoáveis, né? Que a partir de dados que pudessem ser observados, como ocupação de leitos, ocupação de UTIs, enfim, número de casos, número de mortes, o comportamento disso, para que cada localidade definisse, né, o grau de isolamento social que devia ser dado em cada momento. Na ausência desse protocolo nacional, era preciso tomar decisões. E, obviamente, prefeitos e governadores tentaram tomar as melhores decisões a partir das informações que detinham. Mas a justiça, em geral, se insurgia, porque, de fato, não era uma decisão fácil, ou abre ou fecha. E a justiça, em geral, fala, se o prefeito mandava abrir, a justiça achava que não, estava cedo, mandava fechar. Se o prefeito mandava fechar, a justiça, muitas vezes, mandava abrir, porque reconhecia nos empresários e no setor que pressionava, vamos dizer assim, pressiona o judiciário também, né, as razões, esse abre e fecha, essa insegurança. Certo dia, num programa dominical, eu observei e até comentei isso em reuniões com o governo federal várias vezes, saiu uma notícia, era umas 9h30, 9:45, de que a Prefeitura de Goiânia tinha tomado a decisão de abrir o comércio na segunda-feira. E tinha saído uma decisão na Justiça, olha o horário da noite, num domingo para segunda-feira, proibindo a abertura. E na notícia dizia o seguinte, mas a Prefeitura recorreu da decisão. Sim, se coloca na situação do comerciante. Então, eu estou me preparando para abrir o meu comércio na segunda-feira, porque eu soube que a Prefeitura mandou abrir. Às 9h30 a Justiça caça aquela decisão do prefeito. E, ao mesmo tempo, a Prefeitura diz que vai, ele fala que, e aí, amanhã? Eu acordo e vou para onde? O que eu faço com os funcionários que, eventualmente, eu possa ter convocado para trabalhar amanhã? Ou com os produtos que eu comprei para poder atender minha clientela amanhã. Então, essa descoordenação federativa, ela foi muito ruim para o país, né? E para a democracia, isso é comprometedor.
a questão é, esta nova geração de prefeitos, né, como que ela vai lidar com esse arranhão, vamos dizer assim, com esse teste exaustivo que a democracia brasileira sofreu já vinha sofrendo em 2019, mas em 2020 se agudizou. Como que essa geração de prefeitos pode, eventualmente, tentar se movimentar para que espaços de diálogo federativo sejam reconquistados e um ambiente político de maior normalidade seja construído? Uhum. Olha, eu acho que você está abrindo um campo muito interessante de reflexão e depois de fazer uma pergunta para o Ricardo, eu vou voltar para você me dizer assim, é hora de mexer no Pacto Federativo? A Frente Nacional de Prefeitos tem algum papel nisso? A gente volta para essas questões. Mas, o Ricardo, no Pacto pela Democracia, com certeza vocês têm tratado da questão de como a justiça está se metendo indevidamente na política, né? Quer dizer, a chamada judicialização da política, aonde, por exemplo, o prefeito é obrigado a abrir um certo número de vagas de creche, não importa se ele tenha recursos ou se ele não tem recursos. É uma imposição da justiça que, se ele não cumprir, ele pode ir até para a cadeia, né? Quer dizer, como é que vocês veem essa judicialização da política hoje em dia? Não está exagerada a participação da justiça nessas questões? Olha, Silvio, está. Dá para dizer que não é de hoje, né? É um processo que vem se agudizando aí também nos últimos anos. É bastante sintomático de um ambiente institucional tensionado e cada vez mais, né? O ministro Lewandowski fez outro dia uma fala reclamando que os partidos da oposição, os partidos de esquerda, estavam acionando demais o STF com ADIs, ADPFs e tal, questionando medidas do executivo, né? E a dificuldade é a seguinte: bom, o que o partido de oposição pode fazer se, na leitura do partido, determinadas ações do executivo, estou falando de um caso aqui que é um exemplo, se uma ação do executivo desrespeita a Constituição, né? O governo Bolsonaro é um governo recordista absoluto de ações diretas de inconstitucionalidade no STF, né? Por conta de decretos, muitos deles que desrespeitam a lei e a Constituição, o princípio dela, né? A gente, ao longo de 2019, acompanhou mais de meia dúzia de decretos do Bolsonaro na tentativa de flexibilizar, por exemplo, aqui de novo, porte e posse de armas, que desrespeitavam claramente o espírito da lei e da lei do desarmamento, né? Então, a judicialização ela acontece no momento em que você tem forças políticas que estão tensionando o jogo, né? E nesse caso aqui a gente tem um presidente que, de alguma maneira, foi eleito, inclusive, declarando guerra ao sistema, né? Ele chegou lá como o candidato anti-establishment, o candidato antissistema, e desde o seu primeiro dia no governo, vou lembrar aqui do 1º de janeiro de 2019, editou uma medida provisória 870, que tinham pelo menos 5 medidas francamente inconstitucionais, né? Só aquela medida provisória levou a pelo menos 5 ADIs no STF, né? Então isso está acontecendo sistematicamente, promovido pelo Executivo Federal, e, claro, isso acontece também em outras instâncias, né? Enfim, tenho certeza que nos diversas prefeituras, em diversos municípios do Brasil, esses tensionamentos também acontecem, assim como nos estados, mas não há símbolo maior desse tensionamento do que na presidência da República, desde o seu primeiro dia de mandato, né? Então, assim, tem um papel que a justiça precisa sim cumprir, né? Agora, por exemplo, no julgamento do dossiê antifascista que estava sendo organizado pelo Ministério da Justiça, né? Quem há de impedir que o governo federal, né, que o executivo produza um dossiê assim,
né, que é também claramente inconstitucional, se não o STF. Né? Precisa ser judicializado porque é assim que está na Constituição. Em casos assim, é o STF que precisa decidir mesmo. Né? Seria muito melhor que o Executivo não tensionasse tanto. Mas esse é o Brasil que a gente vive hoje. Pois é, um Brasil que, se você é antifascista, você passa a ser perseguido. Quer dizer que há um fascismo que assumiu e que está mostrando a cara, né? Porque se você é antifascista e por isso você merece a atenção como um perigo, é preocupante. Pois é, pois é. Mas Gilberto, esse é o país que a gente vive hoje, né? E a gente está, só para terminar aqui, complementando, nós estamos fazendo um levantamento aqui no Pacto pela Democracia, que a gente está chamando de diário de contra-ataques. Né? A gente tem um monitoramento que a gente faz, que é diário de ataques à democracia brasileira, e a gente falou, pô, mas a gente não pode só mostrar os ataques, a gente precisa mostrar a reação, tanto na sociedade quanto nas instituições, do que está sendo feito para se proteger desses ataques. Então, a gente fez um levantamento de mais de uma centena de ações que aconteceram desde 1º de janeiro de 2019 para cá, na tentativa de mostrar, né, de mapear e mostrar o que tem sido feito para proteger a democracia brasileira. Não dá para dizer que, enfim, o sucesso é absoluto, né? Mas a gente, enfim, o Congresso, o Judiciário mesmo, conseguiu impedir uma série de retrocessos que foram postos e propostos pelo governo. Beleza. Então, vamos voltar para a questão do Pacto Federativo, Gilberto. Perfeito. Onde se tem melhor condição de vida é onde o orçamento público se concentra mais na base, nos municípios. Tem países que têm 70% do orçamento público em mãos dos municípios e o resto dividido ou nas províncias ou nos estados e no governo federal, né? E aqui nós temos o contrário. Quer dizer, nós temos o município de Canequinha, em geral, né, tendo que pedir dinheiro para o governo federal, para o governo estadual, não é? Isso aí, tem jeito de mudar isso? Está na agenda da frente, mexer com essa questão? Pressão dos prefeitos para que a regra do jogo mude? Eu acho que é o momento da regra do jogo mudar, viu, Silvio? Vejamos, a Constituição de 88, né, que define que o Estado brasileiro é organizado desta forma, de forma federativa, ela vem em resposta a um período de ditadura militar, né? Então, a resposta que a sociedade brasileira expressa na Constituição é, olha, não podemos ficar sujeitos a um poder centralizado em Brasília, né? E os pesos e contrapesos que a Constituição traz para que nós não tenhamos um déspota, né, nos governando não só a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, como também os entes subnacionais como entes autônomos, detentores de vontade própria, vontade política própria expressa nas urnas pela eleição dos seus governantes. Então, isso constrói, areja a democracia e transforma em uma democracia mais pujante, mais oxigenada, mais... Agora, o que precisa para que isso, de fato, funcione, né? Além de uma repartição de recursos, né, obviamente, né, menos concentradora em Brasília, e isso tem a reforma tributária, tem vários campos aí onde é possível atuar para que isso se reverta, pelo menos em parte. Há também um outro aspecto que é do ponto de vista político, né? O diálogo federativo é fundamental, porque as competências, as responsabilidades dos entes federados estão na Constituição, mas nem sempre de forma tão clara. E existem sobreposições nessas competências. Por isso, o diálogo federativo, para que se processe a agenda, que chamamos da agenda dos contenciosos federativos, é fundamental. Veja que, quando aparece a pandemia, todo mundo sai correndo no Congresso Nacional. Não, vamos montar um comitê de crise federativo com o governo federal, estados e municípios para poder
sentar e conversar como é que vai enfrentar essa situação tão grave. Toca para cá, toca para lá, a comissão, vamos montar um comitê de crise que o prefeito nunca foi convidado. E as instâncias que existem ou que existiam aqui em Brasília para a promoção desse diálogo foram sendo desmontadas no tempo, na área do meio ambiente, em todo lugar, em todo lugar. Então, a agenda do contencioso federativo não é que é a agenda da disputa, mas a agenda para que, de fato, a federação seja uma federação harmoniosa, pressupõe diálogo. Pressupõe diálogo técnico nos ministérios, porque, obviamente, muito do que se executa em educação pública é executado lá na ponta dos municípios. Então, os municípios precisam dialogar com os estados e com a União para poder responder para um sistema educacional coerente e efetivo. Na saúde, a mesma coisa. No meio ambiente, a mesma coisa. No transporte, não há como você construir políticas públicas sem diálogo. E falta, essencialmente, uma mesa de coordenação federativa onde as grandes decisões tenham espaço de construção política e que as legitime. Presidente da República, ministros, governadores, representantes de prefeitos, óbvio que você não vai chamar 5.570 prefeitos para uma assembleia permanente num ginásio de esportes, óbvio. Mas os prefeitos se organizam por meio das suas associações, essas associações podem indicar esses representantes que reflitam a diversidade das cidades brasileiras, os governadores o mesmo, o governo federal, e que essas reuniões, essa instância, seja uma instância de processamento dessa agenda federativa permanente e, em momentos de crise, já está instalada, inclusive, para poder processar se essa crise chega de forma inesperada, como foi o caso da pandemia do coronavírus. Então, a Frente Nacional de Prefeitos defende de forma muito clara, isso não é de agora, já vem de alguns anos, né? Algumas propostas tramitam no Congresso Nacional, nem sempre com a força desejada. É diferente das propostas que o governo federal encaminhou recentemente num conselho fiscal, né? Um conselho federativo fiscal, onde o ministro da Fazenda, com o Concefaz e os secretários de Fazenda pudessem fazer um diálogo sobre a política fiscal do país, necessário, fundamental, assim como na educação, na saúde e no meio ambiente, já falamos. Mas existe uma outra situação, que nós temos uma ausência, isso foi, de fato, uma lacuna na nossa Constituição, né? A ausência dessa mesa de diálogo federativo permanente que pudesse processar essa agenda e fazer com que essa democracia fosse uma democracia ainda mais consolidada, né? E menos sujeita a esses, vamos dizer assim, arroubos, né? Aqui e acolá. Inclusive em países vizinhos nós temos essas experiências, né, das chamadas mesas de concertação, no Peru, Exato. por exemplo, aonde governança, tudo... né? Isso é governança. Oi? Isso é governança, né? Isso é governança. E aqui não temos. Né? Não. Ricardo, e a grana para as eleições? Agora, por exemplo, nós temos um impedimento do financiamento das empresas. E nós temos um fundo partidário que foi engordado para compensar essa perda, né? Quem que vai usar esse dinheiro? Quem que vai poder acessar esse dinheiro? Uma das mudanças recentes na política brasileira, né, depois do fim do financiamento empresarial, é a criação do fundo eleitoral, né? O Fundo Especial de Financiamento da Democracia, se não me engano, né? Esse é o nome certo. Mas que, na prática, distribui recursos para os partidos, né, numa lógica que é uma lógica ainda de distribuição de acordo com o número de cadeiras, né, que o partido obtém na eleição anterior. Os partidos que vão poder utilizar mais são os partidos que já têm maior representação, né, como costuma ser. Esses recursos, eles são, de alguma maneira, concentrados nesses partidos, mas o que há de mais grave aqui, é minha avaliação política,
como não há muito controle dentro dos partidos sobre como esse recurso é distribuído, né? Então, você tem partidos que apostam apenas em alguns poucos candidatos e investem recursos ali, investem tempo de TV ali, enquanto outros são despriorizados, digamos assim, né, preteridos, e sem nenhum instrumento dentro do partido para um controle maior sobre como esse recurso é distribuído por lá. Começou o julgamento de uma ação que eu julgo bastante interessante, e que vai na linha de uma democracia mais pujante, como o Gilberto estava falando aqui, que é um julgamento no TSE sobre a distribuição proporcional de recursos entre candidaturas negras e brancas dentro dos partidos, né? Que as candidaturas negras possam ter mais recursos do que elas vêm tendo, porque historicamente elas recebem menos apoio dos partidos internamente, tanto para tempo de TV, tempo de propaganda, né, quanto para recursos mesmo. A votação no TSE começou nessa semana, se não me engano, ontem ou anteontem, e deve ser finalizada ainda nessa semana. Eu acho que tem uma pauta, inclusive tem uma campanha na sociedade civil assinada pelo Instituto Marielle Franco, com a Coalizão Negra por Direitos, em defesa, chamada Eleições Antirracistas, em defesa da aprovação desse mecanismo, para que a gente tenha uma representação maior de pessoas negras nas diferentes câmaras municipais no país. Deixa eu aproveitar, já que você está fazendo essa referência, você tem uma avaliação da questão da regra que foi já existia na eleição passada com relação à participação das mulheres, né? Uhum. Também tinha um percentual, não é? Como é que Sim. isso foi cumprido? Aí o problema está na chave da fiscalização sobre como esse recurso foi investido, porque uma das críticas que se faz é que isso deu muita margem a candidaturas laranjas, né? E quem faz essa crítica não sou nem eu, homem, são as mulheres mesmo, o movimento feminista e vários movimentos e coletivos feministas que olham mais de perto para o fenômeno eleitoral, se debruçam sobre isso para ajudar a identificar candidaturas laranjas, né? Que são, em boa parte, femininas por conta dessa cota, e querem e buscam esse diálogo com o TSE, criar mecanismos de fiscalização sobre esse recurso, né? Porque não adianta nada você ter a aprovação da regra quando, na prática, né, na hora de executar, isso é maquiado com o uso de candidaturas laranjas, como foi feito por vários partidos. Acho que a preocupação está em torno disso hoje em dia. Já tem o avanço consolidado ali da distribuição do recurso, o que você não tem ainda é um mecanismo para garantir que isso chegue para candidaturas efetivas e não candidaturas laranja, fantasma, né? Gilberto, e a formação desses candidatos, hein? Se tem tantos candidatos, 400, vai ter mais de 450 mil candidatos a vereadores, né? E se nós temos 5.400 e poucas prefeituras, vai ter aí 15, 20 mil, pelo menos, candidatos a prefeito, né? Como é que essa gente se forma? Mais, né? Como é que essa gente se forma? Tem iniciativas desse tipo? Pois é. A França, que tão bem você conhece, né, Silvio? Tem lá a Escola Superior de Administração, não tem regra estabelecida, né, no regimento eleitoral francês de que prefeitos, o presidente da República, enfim, tenha que ter estudado, né, na Escola Superior de Administração, mas há uma tradição, né, no país de se privilegiar os candidatos, né, que tenham uma formação, uma preparação, né, para isso. Óbvio que também não podemos fazê-lo de forma elitista, né, de imaginar que temos que ter também uma corrida de 800 metros com barreira, né, acadêmica para poder estar apto, né, a governar, porque não vamos confundir biografia acadêmica com capacidade de governar, né?
Mas, Silvio, o país tem belas iniciativas, né? Do ponto de vista de oferecer informações, de oferecer capacitação, não para governantes, né? Mas para gestores, né? Tem um arcabouço, assim, tem um acúmulo interessante no país de instituições que trabalham com isso. Mas eu acho que agrego a sua preocupação uma outra, que é a transição desse mandato, né, que assistiremos agora no final do ano. As eleições foram ligeiramente postergadas, o que implicará numa transição muito rápida. Cidades que terão segundo turno dia 29 de novembro. Transição só em dezembro. É um mês de transição. É muito pouco tempo para formar governo, se apropriar do que está acontecendo, se apropriar a respeito do orçamento que foi aprovado para o ano seguinte, um orçamento que já trará debilidades em função da dificuldade hoje de se construir prognósticos, expectativas a respeito de receitas e despesas para o ano que vem, porque é um ano também atípico, né? E você não tem o histórico de 2020 como um histórico confiável para poder traçar uma série histórica e construir o orçamento do ano seguinte. A educação vai mudar, distanciamento nas escolas, regras sanitárias para uso de banheiro, para chegada e saída das escolas, o atendimento à saúde, enfim, como que o orçamento... sequer se a volta às aulas não aconteceu, como que esse orçamento reflete, né, essas novas regras para o ano que vem. Então, você tem uma transição comprometida pelo tempo, você tem desafios novos colocados e uma situação fiscal bastante restritiva. Os municípios, especialmente, repito, os médios e grandes, né, e especialmente os médios, né, terão uma situação fiscal no final desse exercício com bastante dificuldade, o que pode impedir os municípios de tentar fazer uma captação de recursos, um financiamento no ano que vem em função dos seus indicadores fiscais não o habilitarem para isso. Enfim, agora, a nossa expectativa, obviamente, é que o eleitor não confunda a boa política e a necessidade do diálogo que é intrínseco à política, como se isso fosse associado, né, necessariamente à corrupção. Essa confusão, né, de que a negação da política e, portanto, de todas as instâncias de diálogo, você some com tudo, não houve o político, porque assim você acaba com a corrupção. Pelo contrário, mecanismos de governança e de gestão menos arejados é que vão dar, obviamente, né, menos transparentes, com menos participação de estados e municípios, menos participação popular, é que vão dar, obviamente, um ambiente mais propício para os malfeitos, é óbvio, né? Quem sabe a gente consiga, né, no tempo, diferenciar essas coisas. Estamos do mesmo lado, do ponto de vista, também, obviamente, do combate à corrupção e da prevenção à corrupção, que é tão importante quanto o combate. Agora, isso não significa com a negação da política, isso não se associa com a negação da política, muito pelo contrário. E até, Silvio, queria só colaborar, às vezes nós usamos muito o conceito de judicialização da política. Tem um outro termo que eu acho que fica mais apropriado, que é da criminalização da política. A nossa política é necessariamente judicializada, porque nós temos a justiça eleitoral. Então, não é um ato administrativo o ato da eleição. Ele é todo regrado por decisões judiciais. Então, a justiça e o ambiente político se confundem em diversos momentos. Mas a criminalização da política, né, transformar um ato administrativo, um erro administrativo, como se fosse um ato de improbidade, de mau uso, de má fé, né? Aí esse é o terreno que nós temos que tomar cuidado, e é isso que nós assistimos nos últimos anos e que chegou a esse ponto da negação da política, né? Você sabe que eu me lembro de uma conversa que nós tivemos um tempo atrás, onde a gente ficava admirado
de que alguém queira ser candidato a prefeito ainda, né? Porque ele tem tanto risco de entrar num processo, de ter vários processos nas costas depois, não é? É isso? É isso. Às vezes é admirável, né? Que as pessoas... E nós temos muito, viu, Silvio? Situações de candidatos a prefeito que acabam se afastando da política, né? Muitos prefeitos, inclusive, já na eleição passada, nós tivemos muito esse fenômeno, né? De prefeitos em primeiro mandato que podiam concorrer a um segundo mandato. Nós tivemos um índice muito alto de negação de candidaturas à reeleição, né? Tomara que esse fenômeno não se repita e que os bons quadros que esse país produz, né, ainda bem, né, estejam dispostos aí, os eleitores atentos, né, a esses bons quadros, né. Você sabe que o papo tá bom, mas a gente já está quase chegando no final, né? Nós temos mais uns 4 minutos de programa. Eu queria aproveitar para perguntar para o Ricardo. Ricardo, e essas inovações que estão acontecendo a nível das câmaras municipais? Bancada ativista, bancadas coletivas, isso aí está indicando o quê? Tem importância? Eu acho que tem fundamental importância, assim, dialogando com o Gilberto aqui, tem uma tarefa que é muito difícil, mas que precisa ser feita, e eu acho que esse lugar é um lugar da sociedade civil mesmo, né, de tentar dar conta desse desafio, que é de sair dessa agenda, que é uma agenda desgastante e necessária, da defesa da democracia, da defesa de pressupostos básicos para que a democracia exista no país, e ir para uma agenda que é uma agenda de revigoramento, né? A gente voltar a sonhar com a democracia, pensar a democracia que queremos, né? Por que queremos ela, né? Pensar uma agenda positiva que seja para a democracia é fundamental. E esses novos movimentos da sociedade civil, né, que surgem já há bastante tempo, mas que têm promovido inovações, como as muitas lá em Belo Horizonte, as juntas, né, que são ali de Recife, que estiveram inclusive fazendo o protesto contra o grupo de fundamentalistas radicais que queriam impedir, né, que fizeram o piquete na frente do hospital da menina de 10 anos que ia passar por uma interrupção de sua gravidez, né? A bancada ativista, o movimento Acredito, né? A RAPS, né? Que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, o Renova BR. Você tem diversidade ideológica aqui, né? Mas é muito importante que esses movimentos novos na sociedade surjam, até mesmo para refrescar os partidos também, né? Para que os partidos pensem em maneiras de se aproximar das pessoas. Se a gente não conseguir fazer isso, a nossa tarefa de descriminalizar a política será cada vez mais difícil. Muito bom, muito obrigado. Gilberto, queria que você dissesse aí suas últimas palavras, agora, aqui nesse programa. Mas Tá bem. dizendo assim, o que o novo prefeito eleito pode esperar da Frente Nacional de Prefeitos? Engajamento para defendê-lo aqui em Brasília. Defendê-lo não enquanto pessoa física, mas defender enquanto cidadão eleito para governar uma cidade e que tem problemas comuns com outras cidades. O lema da Frente Nacional de Prefeitos é conectando cidades. Então, os prefeitos muitas vezes enfrentam um desafio muito presente ali na sua cidade e é um desafio muito parecido com prefeitos de outras cidades. E quando esses prefeitos conversam entre si, nós preparamos uma agenda junto com as redes e fóruns de secretários municipais. Nós preparamos, portanto, informações para que os prefeitos tomem decisão e façam disso uma pauta, uma agenda política, né? Então, essencialmente é isso que a Frente Nacional de Prefeitos faz em Brasília, né? A defesa do federalismo, a defesa dos municípios mais empoderados,
de condições efetivas para que esses governantes possam levar melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Rapidamente, conta uma vitória da frente. Nossa, mãe, olha, são várias, viu? São várias. O tema de precatórios é uma agenda recorrente, né, onde os municípios enfrentam dificuldades para pagamento, né, dessas dívidas judiciais que se arrastam de muito tempo, e a frente já conquistou alguns avanços em relação a possibilitar que isso tenha uma governança sobre esse tipo de dívida, troca de experiências com cidades fora do país, melhoria na educação, na saúde, várias medidas assim que tiveram a colaboração e o pitaco da Frente Nacional de Prefeitos. Gente, a produção está dizendo que nós já chegamos no nosso teto. Eu quero agradecer muito a participação do Gilberto Perri e do Ricardo Borges Martins, né? Vocês foram, assim, de uma contribuição inestimável para a nossa discussão desse tema. Agradecer àquele que está nos assistindo também, àquela que está nos assistindo também, e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado.